Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4, verso 4. O homem é departamentalizado ou não? Imagine um hipermercado ou um atacadista enorme. Nele encontramos vários corredores que têm produtos diferentes e vemos placas indicativas dizendo o que tem naquele corredor, não é? São departamentos dentro do mercado. O homem seria semelhante ao atacadista, com corredores da razão, emoção e vontade? É assim que o homem é visto pelos de fora da igreja e, infelizmente, por muitos crentes. Uma parte é a emoção, a outra a razão e a outra a vontade. Isso aqui é espiritual, isso aqui é carnal, dizem alguns. A Escritura, na verdade, apresenta o homem como sendo uma unidade composta de corpo e alma. Foi criado à imagem do Criador para o representar e suas emoções, pensamentos e vontades fazem parte dessa natureza humana. Como podemos ter nossas emoções no seu devido lugar? Mas qual é o lugar delas? O que deve governar a nossa emoção e vontade? É a razão, os pensamentos e o raciocínio correto sobre as coisas, ou não? Todavia, qual deve ser o instrumento para moldar os nossos pensamentos? É a Escritura que nos ensina, que nos repreende, corrige e educa na justiça, como está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. É sobre isso que eu quero expor nesta devocional. Sempre que vamos a estudar uma carta ou livro das Escrituras, é importante pesquisar às vezes que o autor inspirado utilizou a mesma expressão e como ela foi utilizada. Faremos isso na carta de Paulo aos Filipenses para ampliarmos mais o nosso entendimento sobre a alegria. Se nós olharmos no capítulo 1, verso 18, Paulo diz: mas que importa, uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro, sim, sempre me alegrarei. No capítulo 2, verso 17, diz: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Capítulo 2, verso 28, por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Capítulo 3, verso 1, quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Por último, capítulo 4, verso 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, devido às várias vezes que Paulo fala sobre isso. No entanto, mesmo sendo algo tão abordado pelo apóstolo, ele estava preso. A igreja estava passando por perseguições e aflições. Como estar alegre quando circunstâncias oprimem nosso ânimo e tenta nos tirar a alegria? Paulo, nesta carta, ele fala no capítulo 4, verso 4, sobre a alegria como sendo algo contínuo. É uma alegria que não é de vez em quando, mas ela tem o sentido de continuidade, sem cessar. A alegria do crente não é momentânea, nem circunstancial, ela é permanente. Quando ele fala, alegrai-vos do Senhor. Também, nesse verso 4 que nós estamos meditando, a ideia de que a alegria é uma ordem, não é uma opção para o crente. O crente deve buscar viver em alegria, pois a fonte da sua alegria ela é inesgotável, que é o Senhor. Não é uma fonte que possa ser esgotada, uma fonte transitória, é uma fonte eterna de alegria, de prazer, de satisfação. Ele também ensina nesse texto que a alegria ela tem uma fonte, como eu acabei de dizer, a fonte é o Senhor. Não são as circunstâncias, não são os prazeres momentâneos.
essa alegria do capítulo 4, verso 4 de Filipenses, ela é ultra circunstancial. Paulo diz que devemos nos alegrar sempre. Na verdade, nossa alegria não é ausência de problemas. Não é algo que depende do que está fora de nós. Neste mundo, passamos por muitas aflições, cruzamos vales escuros, atravessamos desertos terríveis, sem água, sem sustentação, às vezes circunstancial, mas a nossa alegria verdadeira, ela está no Senhor e ela jamais se esgota. A nossa alegria, ela é cristocêntrica, ela é uma pessoa, é Cristo Jesus. Nossa alegria está centrada nele. Logo, quem tem Cristo experimenta esta verdadeira alegria. Quem não tem Jesus pode ter momentos de alegria, mas não a alegria verdadeira. Quem tem Jesus tem alegria. Quem não o tem, jamais experimentou a verdadeira alegria. A verdadeira alegria, conforme Filipenses 4, verso 4, ela convive com a tristeza e com as circunstâncias difíceis. Paulo teve tristeza por estar preso, naturalmente, nem fica feliz por estar preso de forma injusta. Todavia, sua maior tristeza foi a doença de Epafrodito, que está no capítulo 2, verso 27. E com a igreja em Filipos, que estava triste, capítulo 2, verso 28. Portanto, é possível ter tristeza, porém estar alegre. Como assim? Eu posso perder uma pessoa querida e viver o luto daquela perda, chorar, ficar desanimado uns tempos, mas não irei atribuir a Deus injustiça e nem permanecer nesse estado, porque minha esperança está muito além daquele momento ou da pessoa que perdi. Chorar não é demonstração de falta de alegria. Desespero, sim, mas o chorar, não. O chorar faz parte do momento da tristeza. Mas a alegria do Senhor nos sustenta em todo esse processo. Sabemos que a alegria não é um adorno secundário eventual do cristianismo para os dias favoráveis, mas o conteúdo essencial do ser do cristão. Será que os cristãos e as congregações cristãs podem ser reconhecidos por sua alegria radiante em um mundo que precariamente oculta seu profundo medo de viver e sua decepção por trás de seus divertimentos? Porventura, o brilho da alegria paira sobre todas as reuniões e cultos dos crentes? Será que dessa forma o cristianismo atrai as pessoas famintas de alegria? Muitos membros de igrejas caminham como se estivessem carregando um peso insuportável nas costas. Andam curvados fisicamente e espiritualmente. Um rosto amarrado, amargo, sem alegria, sem expressão de prazer na vida. Cristo prometeu nos dar alívio, conforme está em Mateus 11, 28 a 30. A alma, progressivamente, logo encontrará o descanso em Cristo. A fé caminha para a alegria verdadeira, para a plena satisfação. O Evangelho causa maturidade em todas as áreas e emocional é envolvido nesse processo. A pergunta é: você tem caminhado com alegria ou tem caminhado com pesos das circunstâncias? As tristezas podem vir, mas a alegria do Senhor, ela é permanente e ela está além das circunstâncias. Que Deus assim nos abençoe. Amém.